Sejam todas muito bem-vindas ao nosso programa Você na Liderança da Sua Vida. Eu estou gravando uma série de vídeos para ajudar você a se tornar mais forte emocionalmente e líder da sua própria vida. Eu sou Rúbia Martins e no nosso vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns acontecimentos na sua vida que muitas vezes você nem imagina por que é que eles se repetem, por que é que eles acontecem na sua vida, mas eles estão aqui, presos no seu inconsciente. Se você ainda não viu nenhum vídeo da nossa série, vai lá, assista. Tem muita coisa boa, tem muita coisa bacana. Eu tenho certeza que algum desses vídeos pode ajudar você, tá bom? Então, antes da gente começar, eu quero te perguntar uma coisa. Você acha que praga de mãe pega? Você já viu falar isso? Cuidado, hein? Praga de mãe pega. Você já viu? Já ouviu falar? Alguém já te falou isso? A mãe já te falou isso? Olha, menino, fica aí, viu? Calma, faz aí o que eu quero, que se eu jogar uma praga em você, vai pegar. E aí? Eu tô brincando aqui com esse tema, mas é um tema muito relevante e muito importante, porque hoje eu quero falar somente casos e fatos reais. São casos e fatos que eu trabalhei com mulheres durante toda a minha trajetória de coach. Eu quero dar aqui exemplos e histórias reais. O que eu quero dizer é o seguinte, que na nossa vida as palavras, elas têm muito poder. E a gente tem que entender o poder dessas palavras e não ficar pronunciando elas. Principalmente o poder da palavra de uma mãe, de um pai, de um cuidador, de um professor, quando a gente é criança. Por quê? Porque são pessoas totalmente confiáveis, ou pelo menos deveria ser. Então os nossos pais, os nossos professores, os nossos cuidadores, eles são pessoas que a gente confia. E quando a gente confia em alguém, e esse alguém vem e fala alguma coisa pra gente, o que vai acontecer? A gente vai acreditar. Então, eu reuni, depois de muito estudo e dos meus atendimentos, eu reuni algumas frases que as minhas alunas ouviram de pai, de mãe, meu exemplo que eu vi muito de professor, e como isso impactou negativamente na nossa vida, na minha vida, como isso foi assim, um divisor de águas, essas frases. Por quê? Porque a gente ouve e a gente acredita, e elas ficam aqui, enraizadas aqui dentro do nosso inconsciente. E elas passam, essas palavras, essas frases, elas passam a ditar a nossa vida, passam a ditar o nosso comportamento. E é onde a gente vê que a vida está desandando, a gente vê que muita coisa não tá legal, que muita coisa tá acontecendo. Só que a gente para e pensa assim, gente, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Por que é que eu tô vivendo esse tipo? Por que na minha vida nada dá certo? Por que eu não consigo me relacionar? Por que eu só encontro caras maus, caras que traem? Por que é que eu só arrumo bagaceira? Por que é que eu vivo de pendurada em emprego ruim? Muito disso tem a ver com o que você acredita, tem a ver com a influência que algumas palavras ditas enquanto você era criança teve na sua vida, como elas aí chocaram você, impactaram você de uma forma nada positiva, tá bom? Então, vamos lá, eu quero começar contando para vocês aqui, primeiro, como algumas frases impactaram negativamente a minha vida. Foi frases assim ditas por professores, e aí por professora, na verdade, e como eu passei a viver uma vida achando assim que eu era uma menina tão incapaz. Então, quando eu estava ali na minha quarta série,
eu não lembro bem a minha idade, mas devia ser em torno ali de uns 11 anos, 10, 11 anos, eu acredito. Então, meus pais deram para mim e para minha irmã uma Garelli, nossa, antigo, só entendedores entenderão, tá? Então, deram pra gente, minha irmã era mais velha que eu, deram pra gente uma Garelli. E aí a gente ficou super empolgada e eu passei ali um fim de semana inteiro ali montada nessa Garelli, a gente passeando e sobe e desce, a gente estava muito empolgada e queria muito desfrutar desse momento aí com a nossa, a gente estava motorizada com a nossa Garelli, com o nosso meio de transporte. E então o que aconteceu? Eu não estudei para uma prova de matemática que ia acontecer na segunda-feira. Fui fazer essa prova sem nem lembrar que eu tinha prova, nem lembrar. Era a primeira prova ali da semana e aí não me toquei. Minha mãe sempre confiava isso na gente mesmo e eu sempre fui muito responsável com as minhas coisas assim de escola. Então nunca fui uma menina assim que precisasse sentar ali do lado, ficar ali insistindo comigo para estudar, lendo para mim. Isso nunca aconteceu. Por quê? Porque eu sempre gostei muito de estudar. Estudar para mim era uma fonte assim, e é até hoje, de muito prazer, muito, como que eu digo, conhecimento. Conhecimento é poder. É poder não no sentido de você poder ter poder para questionar, não, conhecimento ele é fonte de poder para a gente própria, para a gente aprender, para a gente saber diferenciar aquilo que as pessoas falam daquilo que a gente estudou e que a gente acredita que é o certo. Então sempre gostei muito. E aí então chegou na segunda-feira, acordei cedinho, fui lá fazer a minha prova, fiquei assim chocada, achando, né, achando não, né, eu tinha certeza que eu não ia me sair muito bem e tal. E aí num belo dia, tá, não contei nada pra minha mãe, fiquei caladinha, pensei assim, quem sabe, né, quem sabe eu consiga ali tirar uma nota melhorzinha. E aí então, um belo dia, a professora foi entregar as notas. E aí ela tinha a mania de entregar ali, começando pela a nota mais alta e ia até a nota mais baixa. Adivinha, né? Eu fui para última da fila. Pensa se pode fazer uma coisa dessa hoje, né? Assédio moral. Ridicularizar a criança na frente dos coleguinhas. Bom, mas tudo bem, nessa época ainda era normal. Então assim, eu fui a última a receber a prova e como se não bastasse, quando eu peguei a prova, ela disse assim, em voz alta, para todo mundo assim, ela disse assim, ainda bem que você é bonitinha, porque se você dependesse de matemática, você nunca ia ser nada na vida. Pensa, um professor, uma professora, falar uma coisa dessa, em quem você confia, em quem você tá lá para aprender, falar para você assim, ainda bem que você é bonitinha, porque se dependesse de matemática para ser alguma coisa na vida, você não seria nada. Pá, imprimiu aqui. A Rúbia não sabe matemática. A Rúbia não sabe fazer contas, porque essa era a minha limitação. E eu passei por anos, meus pais foram na escola nessa época e saíram de lá convencidos mesmo que eu era péssima em matemática. Então minha mãe ficou preocupada, porque eu nunca precisei de aula particular, nunca precisei de ninguém para ficar ali de cima estudando comigo. Então eu passei uma vida acreditando que eu não era capaz de aprender matemática. Não era. E passei uma vida mesmo, cheguei no 2º grau com muita dificuldade em matemática, com muita dificuldade escolar. E aí eu passava a curso de aula particular, eu fazia promessa para Santo Antero, que é
uma pessoa aqui da minha cidade que foi morta assim violentamente. E aí ganhou esse nome de Santo Antero. Então eu fazia promessa para Santo Antero, estudava, entrava de joelhos ali no cemitério, até lá no túmulo do Santo Antero, levando a prova, achando que eu era péssima em matemática, achando que nada disso tinha acontecido. Quando eu cheguei na minha fase adulta e eu percebi que eu queria fazer concursos para ter a minha profissão de concursada, de efetiva, o que eu comecei a notar? Como eu vou passar num concurso, sendo que o concurso exige matemática? E não é um tema, 2 temas, é toda a matemática. E aí eu comecei a notar certas coisas. Tipo, comecei a notar que eu era ótima, por exemplo, em matemática financeira. Depois fiz uma outra prova, um outro concurso que tinha estatística e raciocínio lógico. E eu vi que eu era ótima em raciocínio lógico, muito boa mesmo em raciocínio lógico. Eu já acertei prova só de eu lembrar a questão, sem precisar resolver. Eu pensei comigo assim, gente, tem alguma coisa errada. Eu sou boa em matemática financeira, eu sou boa em raciocínio lógico, eu sou boa em estatística, é tudo matemática. Sou excelente em contabilidade, tem que fazer conta. Por que eu não sou boa em matemática, então, aquela lá básica, lá dos x, dos y, da vida lá das equações? Porque no momento que eu precisava aprender, e no momento que eu precisava ter alguém ao meu lado para me dar força, veio um professor, me ridicularizou, falou que ainda bem que eu era bonita, porque eu não ia ser nada se dependesse de matemática. Bobona, sou assim. E que mais? Ou seja, não ia, tudo que dependesse de matemática não ia dar nada certo. Mas acontece que eu descobri a tempo que eu não tinha isso na minha vida. Entendeu? E aí eu fiquei assim muitos anos achando que aquelas palavras tinham selado o meu destino. E por muitos anos essas palavras, elas selaram o meu destino. Elas definiram o meu destino. E por muito pouco não atrapalham em outras coisas. Só que até então eu não sabia que era isso. Eu não sabia. Eu fui descobrir depois que eu me formei, depois que eu que eu estudei, que eu me tornei coach, que eu me tornei mentora. E aí eu fui estudar neurociência, fui estudar as crenças. E aí que eu vi o quanto isso tinha impactado negativamente na minha vida. E agora eu quero compartilhar com você não só esse impacto negativo que eu tive na minha vida por uma professora me falar que eu não era boa em matemática. Eu já tive também um outro aluno, quando eu atendia também meninos, homens, me falando que alguém falou para ele que ele também que ele não era bom em português, que ele não sabia ler, que ele não sabia nada. Só que eu já sabia lidar com essa situação. Então quando ele me trouxe isso, a gente já quebrou isso. Foi instantâneo, a gente já quebrou isso na hora, já quebrou essa crença negativa, porque a gente passa uma vida acreditando e aí busca situações para confirmar que o que a gente acredita é verdade. Então vamos lá, uma outra crença que uma aluna minha, foi de aluna minha de coach, falou para mim assim, a gente quebrou essa crença dela também. Que o pai dela disse assim para ela que ela não ia dar em nada quando crescesse. Você não vai dar em nada quando crescer. Não adianta. Você não estuda, quem não estuda não vai dar em nada. Quem não estuda não arruma emprego. Quem não estuda, o máximo que consegue é ficar ali, ó, de secretária, e olha lá que você não precisar de um currículozinho melhor. Pensa numa coisa dessa. Como que essa pessoa cresceu? Como que essa menina mulher cresceu? Achando que ela não ia dar em nada. Achando que ela não ia ser ninguém
profissionalmente bem-sucedida. Só que ela não sabia dessa crença. Ela já tinha feito não sei quantos exames da ordem da OAB, não tinha passado. Ela tinha conseguido se formar em direito com muita dificuldade, estava igual a mim, com promessas. Só que ela não sabia. Então, quando ela veio até mim e a gente começou a identificar o que estava acontecendo, eu já com essa experiência, a gente foi na mosca. A gente foi na mosca e acertou ali. Outra frase. Você nunca vai ter um relacionamento feliz. Você nunca vai ser feliz, ó. Nenhum relacionamento que você tiver, você vai ser feliz. Imaginou como que essa pessoa cresceu? Como que essa menina, mulher cresceu? Buscando somente relacionamentos que não dessem certo ou pessoas que a faziam infeliz, para confirmar que o que a mãe dela falava ali, ó, era verdade, que a praga que a mãe jogou era verdade. Só que, gente, estou falando aqui, praga de mãe pega, praga de professor pega, praga de pai, sei lá de quem pega. A gente está falando o título desse vídeo em tom de brincadeira, mas eu quero deixar claro aqui que isso não é brincadeira. Se você que estiver assistindo o meu vídeo, tiver filho pequeno, muito cuidado com aquilo que você fala, que você pode selar o destino dele e não tá nem sabendo. Gente, eu vou falar aqui umas quatro frases. E essas 4 frases a mãe falou para uma filha. Olha para você ver. Cada frase um pilar da vida. Você nunca vai ter filhos. Onde você vai, você só arruma confusão. Você me trata mal, então Deus vai te castigar e ninguém gosta de você. Pesado, hein? Primeiro, você nunca vai ter filhos. E por incrível que pareça, ela já tá com uma idade assim, não tem filhos. Relacionamentos não dão certo. Ela não vai dar certo com ninguém gosta dela. Não dá certo. E quando ela arruma alguém ali, gente boa, ela dá um jeito, porque ela não dá mais. Ela dava um jeito de fazer essa pessoa não gostar dela. Porque ninguém gosta dela. Onde você vai, você só arruma confusão. De fato, onde ela ia, ela só arrumava confusão. Se ela tomasse um copo de qualquer tipo de bebida alcoólica, a confusão estava armada. E aí o que era o culpado? A bebida, que deixava ela vulnerável. E não a praga jogada lá atrás. De onde ela ia, ela só arrumava confusão. Porque geralmente as confusões eram familiares. E aí ficavam ali tocando na ferida dela. Entendeu? E aí arrumava só confusão mesmo. Outra coisa, você me maltrata, então você não me trata bem, você só me trata mal, Deus vai te castigar. Ela própria se castigava. Porque alguém tinha que fazer isso. Deus não castiga ninguém. Não, meu Deus. Ela própria se castigava, ela própria se martirizava, ela própria se, se chicoteava. Então, como, gente, a gente vai aprender a liderar a nossa vida? Como a gente vai aprender a ser forte emocionalmente se a gente tem crenças aqui dentro que nos impedem de crescer? Se a gente tem comportamentos para confirmar que o que a gente acredita é verdade. E se a gente atrai só pessoas também e situações para comprovar isso, que o que a gente acredita é verdade. Não tem como ser líder assim. É por isso, gente, que a gente tem que passar a vida limpo. A gente tem que passar a vida limpo para saber o que? O que está impedindo a gente de crescer? O que está impedindo a gente de ter uma vida próspera? Eu vim para que todos tenham a vida em abundância.
Qualquer coisa diferente de abundância é disfunção. Por quê? Por que você acha que se você tá bem no amor, você tem que estar mal no dinheiro, sorte no amor, azar no jogo? Por quê? Isso é crença. Isso é crença. Quer mais frases? Tem mais frases impactantes. Não é só lá a professora falar que eu tinha que usar a minha beleza, porque se eu dependesse de matemática eu não ia ser nada. Que usar a minha beleza o quê? Adoro estudar. Graças a Deus, isso colou por um bom tempo. Mas graças a Deus eu me livrei disso, porque eu sou ótima em matemática, tá bom? Outras frases que impactam muito a vida das pessoas. O dia que você for mãe, você vai ter uma filha igualzinha a você. Vocês sabiam que essa frase gerou numa mulher ela não poder ter filho? Ela não poder ter filho sem razão aparente? Já ter feito um monte de intervenção, procedimento para ter filho e não tem? Por quê? Porque acredita que ela é ruim. Que se ela tiver uma filha, vai ser ruim igual ela. Então no inconsciente dela é melhor não ter filho. Depois que ela descobriu isso, gente, tá indo. Tá criando força e coragem para ter filho. Por quê? Porque só o fato da gente existir, a gente já é merecedor. Hoje meu filho pegou as provinhas dele da escola e tirou 10. Tirou um 10 em história. E a gente sempre comemora quando tem nota 10. Ele falou assim: mamãe, hoje eu mereço. Como assim? Falei para ele: você merece todos os dias. Todos os dias você merece. Agora, se você não tirar uma nota ruim, não é você que não merece. É você que precisa dar mais atenção aos seus estudos. É os seus estudos que estão merecendo de mais atenção. Não é você que não merece um prêmio, alguma coisa. Então a gente tem que parar de nos comportar achando que nós somos as nossas próprias atitudes. Não. Aqui está a pessoa, aqui está a atitude. Separa a pessoa da atitude. Eu amo você, mas essa atitude não me fez bem, não faz bem para você. Eu amo você, mas essa atitude aqui eu abomino. Essa atitude aqui me magoou. Já pensou? A gente vincular as nossas atitudes a quem a gente é, vincular o que a gente faz ao que a gente é. A gente não pode fazer isso. Outra frase que também foi trazido aqui para mim em sessão de coach é: você é muito egoísta. Sua irmã tá dando trabalho, seu irmão é mais novo que você e você só pensa em você. Você é muito egoísta. Sabe como que cresceu essa pessoa? Buscando pessoas e situações que fizessem ela acreditar que realmente ela era egoísta, que ela só pensava nela. Isso é muito triste, gente. Isso é muito triste. Outra situação, você tem que admirar seu pai acima de tudo. Seu pai é o homem que mais tem que ser admirado nessa face da terra, endeusado. O que aconteceu? Só atrai homens igual ao pai, que humilha, que ridiculariza, que tem ciúmes até da própria sombra, não confia, não dá nada. Porque o pai era assim, não para ela, mas para a mãe. Entendeu? Ela confundiu, porque o fato dele ser assim para a mãe não quer dizer que ele era um mau pai. Mas ela entendeu que o tipo de homem que ela tinha que ter na vida dela era igual ao pai, era como marido. Tudo isso aí foi buscando situações. Então, quando a nossa capacidade intelectual ela é colocada à prova,
quando a nossa capacidade social é colocada à prova, o que você acha que vai acontecer? Tem muitas crenças financeiras, muitas crenças. Eu ouvia muito isso quando eu era criança. É uma crença minha que eu tinha, graças a Deus não tenho mais. A vida é difícil. Ai, é difícil. A vida é difícil. Então eu passava uma vida buscando o quê? Coisas difíceis, situações difíceis. Tudo era difícil. Difícil, né? Era difícil. Então muitas vezes a gente ouve, tem que matar um leão por dia. A vida é uma batalha, a vida é uma luta. Todo dia você vai buscar situações para comprovar que a sua vida é uma luta. Outra frase, você não consegue nem cuidar de si próprio? Como que vai cuidar de um cachorro? Gente, essa é muito forte. Essa é muito forte. Foi um depoimento que eu vi numa aula que eu assisti. Esse não foi de aluna minha. Simplesmente, você não cuida nem de si próprio, como que você vai cuidar do cachorro? Fez a criança doar o cachorro. Sabe o que essa pessoa fez quando ela cresceu? Doou o filho. Doou achando o quê? Que ela não era capaz. Outra família seria mais capaz do que ela. Então é muita coisa. Quando você fala aí que dinheiro não dá em árvore, a vida é uma luta, a vida é uma batalha, dinheiro não cai do céu, pobre nasce pobre, rico fica mais rico, pau que nasce torto morre torto. Isso aí tudo é crença. Isso tudo vai gerar em você, sabe o quê? Escassez, pobreza, dificuldade financeira. E quando a mãe fala, filha, casamento é assim mesmo, homem é assim mesmo. Homem trai, homem fica nervoso, nunca discute porque você pode apanhar. O que acontece? Vai arrumar um homem mesmo que trai, que bate. Olha para você ver, gera violência doméstica. Tantas frases que a gente fala da boca para fora, tantas frases destruidoras que a gente ouve e que a gente replica isso, que a gente repete isso. Na vida da gente, a gente tem que tomar cuidado com o poder das palavras, porque elas têm um poder grande dentro do nosso inconsciente quando a gente acredita. Por que eu falo que isso é na infância? Que as crenças, elas são inseridas na infância. Porque quando a gente é criança, a gente não tem muita capacidade de questionar, de argumentar. Fala para uma criança que homem trai. Olha, filha, quando você crescer, você toma cuidado, porque todo homem trai. Ela vai acreditar. Ela nunca passou por uma experiência para falar assim, não, mamãe, isso não é verdade. Eu tenho uma amiga. Ela não vai falar isso. Ela não vai entender que tem homens que traem, mas tem homens bons. Tem homens sensatos, tem homens honestos. Ela não vai, porque não tem capacidade de argumentar. Quando você fala para uma criança, você é burra, o que você acha que vai acontecer com essa criança? Quando você fala para ela, ela vai pensar assim, meu pai, ou minha mãe, ou a professora, ou sei lá, o tio, ou sei lá quem falou, são as pessoas que eu confio e amo. Imprimiu. Sou burra. Então ela vai passar uma vida acreditando que é burra, que tem a capacidade limitada. Você é chata. Menina chata. Vai crescer achando que é chata e vai buscar quem fala que ela é chata. Então, às vezes, a nossa vida tá parada, nossa vida tá paralisada, por quê? Por conta de crenças inseridas na nossa cabeça, quando a gente é criança, por crenças inseridas na nossa mente, a gente não tinha capacidade de argumentar e passa a vida. E aí você vai falar pra mim assim, Rúbia, eu tenho isso, tenho muito disso. Então vou ter que ir lá conversar com a minha mãe, com meu pai, que absurdo é esse? Então quer dizer que até hoje eu realmente não casei, minha mãe falou pra mim que eu não ia casar, eu não casei, então foi as palavras dela?
Foi as palavras dela inseridas na sua cabeça, do seu inconsciente. E você passa uma vida a buscar por coisas que você acredita. A gente busca por coisas que a gente acredita. Só que eu te falo uma coisa, você vai lá tirar satisfação, agora a gente vai lá. Vamos tirar satisfação, tá? Não sou assim não. Ela, ele, sei lá quem, cada um dá aquilo que pode, cada um dá aquilo que tem. Cada um dá aquilo que pode, aquilo que tem. Vou repetir. Então, se a pessoa te falou isso, era o que ela podia dar no momento. Ela foi criada assim também. Você quer que ela seja que jeito? A gente replica a criação da gente. Então, não tem que culpar pai, não tem que culpar mãe, não tem que culpar professor. Falei aqui brincando, bobona, não fui nada. Aliás, bobona, falei daí da professora, né? Fui sim, passei no meu concurso. Não tem que fazer isso, gente. O que a gente tem é que identificar o que é que está prendendo a gente, o que não está deixando a gente crescer. Crescer, essa é a palavra. O que está te impedindo de crescer? Não dá para eu gravar aqui nesse vídeo uma possível solução para você começar a identificar essas crenças na sua vida. Mas eu vou gravar isso num próximo vídeo. Hoje eu falei dessas palavras, do poder da palavra dita para você. Se você acha que fez sentido para você, me dá um feedback, comenta, Rúbia, fez sentido para mim. Eu já ouvi muito isso na minha vida. Ai, Rúbia, não fez sentido para mim, mas eu tenho um problema X. Me fala. Eu vou fazer questão de estudar, de gravar um vídeo com o seu problema, porque eu quero ajudar você a liderar a sua vida, a sair desse estado de às vezes angústia que você está, esse estado de procrastinação, esse estado de estagnação. Você pode estar vivendo uma vida andando em círculos. Já gravei um vídeo falando das âncoras na nossa vida, tá bom? Então, na semana que vem, no dia 20 de setembro, semana que vem não, né? Na semana que vem. No dia 20 de setembro, segunda-feira, meio-dia, vou gravar o vídeo então, falando para vocês como vocês vão começar a identificar esse tipo de palavra na sua vida. Às vezes você não consegue identificar a frase, a palavra. Você vai identificar qual é ali, a área da sua vida que não está indo bem. Porque a área da sua vida que não está indo bem, pode ter certeza que tem uma palavra ali de poder, tem uma crença limitante, negativa, impactando na sua vida, tá bom?